Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa última aula desse curso de hidráulica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre métodos de medição de vazão, em que hidráulica a gente chama de hidrometria. Nós vamos focar na medição de vazão em canais e, para começar, eu queria revisar o método que utiliza a equação de Manning. No caso aqui da aplicação da equação de Manning, o que a gente tem na verdade é uma estimativa da vazão, não exatamente uma medição, mas é importante a gente recordar que há essa restrição para a aplicação da equação de Manning. O escoamento deve ser permanente e uniforme para que essa equação possa ser aplicável, caso contrário, fuja dela. Bom, essa equação depende das características geométricas da seção, área, raio hidráulico, declividade de fundo, e depende também do coeficiente N de Manning, que tem a ver com as características do material das paredes do canal. Então, é uma quantificação da rugosidade dessas paredes. Aqui tem um exemplo, né? Eu não vou resolver porque a gente já falou bastante sobre isso, já tem uma resolução, mas fica aqui como sugestão, caso alguém queira tentar resolver, né? Você pode dar pausar o vídeo, anotar os dados, e se houver alguma dúvida a gente resolve na próxima aula, no plantão de dúvidas. Outros métodos de medir vazão incluem o uso de calhas e vertedores. E esses métodos são baseados no que a gente falou sobre energia específica. Então, só para recordar brevemente, nós já falamos bastante sobre isso também na outra aula, eu queria relembrá-los apenas que existe uma relação direta entre energia, E, e profundidade de escoamento, Y. Então, no escoamento em canais, uma dada energia significa que o escoamento pode estar se processando tanto na profundidade Y, vou chamar aqui de Y1, quanto numa outra profundidade Y2, em que Y1 é a altura a profundidade de escoamento caso o escoamento ocorra de forma supercrítica ou torrencial, e o Y2 é aquela profundidade quando o escoamento é fluvial. Como é que isso se aplica ao caso de medição de vazão com vertedores? Bom, o que é importante a gente notar aqui é que existe essa relação e que quanto maior for a vazão, maior vai ser a altura do escoamento quando eu coloco um vertedor barrando esse escoamento. Por quê? O que acontece é que ao inserir um obstáculo, o escoamento vai ter que ganhar energia para poder sobrepor essa barreira. E ao fazer isso, a gente consegue, no caso do escoamento crítico, estabelecer uma relação muito direta entre a carga hidráulica, esse H aqui, e a vazão que está passando através dessa parede, por cima dessa parede. Essa parede aqui a gente costuma chamar de vertedor, ela pode ter diferentes formatos, mas geralmente a gente utiliza o vertedor retangular ou o vertedor triangular. Esse vertedor tem uma altura P, e essa parte em que tem contato com a lâmina vertente de água, a gente chama de soleira do vertedor, certo? Acima da soleira, né, então percebam que aqui, ó, se eu prolongar isso daqui, ó, acima da soleira e medida num ponto mais amontante, eu tenho uma carga hidráulica H, que é essa distância entre a projeção da cota da soleira e o nível de água. Desculpem, borrei aqui sem querer. E o nível de água, aqui é montante, isso daqui é a nossa carga hidráulica, né? Cuidado que ela não deve ser medida em cima da soleira, né? Exatamente em cima da soleira do vertedor, mas um ponto geralmente com distância de 6 a 10 vezes essa própria carga hidráulica, ok? Isso é importante para poder garantir que vai funcionar, uma vez que nessa distância a gente tem uma distribuição de pressão aproximadamente hidrostática. Isso é importante, além do fato de a gente não estar medindo aqui uma altura que está relacionada à profundidade crítica. Na sequência, então a gente tem aqui uma imagem de um exemplo, na verdade, de um vertedor retangular. Percebam que a medição de altura não está sendo feita aqui exatamente na soleira, e sim num ponto mais amontante, utilizando essa régua. Eu ilustrei aqui essa régua aqui na imagem. Ela aqui é uma imagem, na verdade, um esquema visto de frente.
mas é só para mostrar que o que a gente está medindo é o desnível entre a cota da soleira e o nível d'água, mesmo que seja a montante, tá ok? Então não é uma medida que é feita num único local, mas sim que considera essa projeção. Então é importante ter, antes de começar a utilizar, né, é importante verificar se a cota da soleira está bem alinhada com o zero da régua, né, ou algum outro valor da régua que fique registrado para que depois possa ser feita a medição de forma correta. Bom, e aí aplicando então a fórmula, né, para calcular a vazão, o que é que a gente percebe? Né? Eu tenho aqui largura do vertedor, o Bzinho, a carga hidráulica, raiz de 2 vezes a gravidade e esse coeficiente aqui que a gente chama de coeficiente de descarga. Ele é aproximadamente igual a 0,6. Existe aqui, na verdade, vários propostas de cálculo do coeficiente. Uma delas é a de Bazin, né? Na verdade é com Z. Proposta em 1889. Tem a de Reebok, que não é um tênis de corrida, mas é um autor que tem duas propostas, duas equações ajustadas para condições específicas, entre outras, né? E aqui eu queria apenas destacar, para a gente poder ter uma noção de como é que qual a cara que essas fórmulas têm, eu trouxe aqui a equação proposta por Francis. Então, Francis estimou o coeficiente de descarga para o caso particular em que a carga hidráulica está entre 25 e 80 centímetros de altura e a parede do vertedor tem no máximo 30 centímetros de altura, ok? E importante também, né, o H menor do que P. Nesse caso específico, o coeficiente de descarga pode ser calculado por essa equação proposta por Francis, e aí iria dispensar a obtenção desse coeficiente de descarga para um caso particular. Mas é importante que, caso você vai utilizar um vertedor que não se enquadre em nenhuma das condições previstas pelos autores, você deve determinar o seu próprio coeficiente de descarga. O ideal é que você sempre determine o seu CD, né? Mas caso não tenha como, né? Então é importante se ater a essas equações e conferindo se as suas dimensões, né? Se as dimensões do vertedor que você está utilizando são compatíveis com a proposta feita pelos autores. Outro tipo de vertedor é o vertedor triangular. Aqui na verdade está errado, me desculpem. Então aqui o caso do vertedor triangular. E aí novamente, né, eu preciso medir a carga hidráulica. Isso não é feito acima da soleira, né, mas um ponto mais a montante. Eu mostrei aqui mostrando para uma régua instalada lá no fundo. Visto de frente, né, essa régua está vista aqui, eu estou medindo esse nível d'água. Se eu conheço a cota em que essa régua foi instalada, eu consigo medir essa carga hidráulica em relação aqui ao fundo, né, a parte mais baixa do meu vertedor. E a vazão seria então calculada com essa fórmula, novamente coeficiente de descarga, 8/15 da tangente de alfa, que é esse ângulo de abertura do vertedor, carga hidráulica elevada a 2/5, raiz de 2G. Outra forma de medir vazão é utilizando a calha partial. Existem outras calhas, mas a mais comum é a calha partial. E ela é mais utilizada, é muito comum em estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto, né, que a gente precisa medir a vazão que está chegando na planta para poder realizar o tratamento de forma adequada. Aqui tem algumas imagens mostrando qual é a cara de uma calha partial. Aqui na imagem à direita, embaixo, eu tenho uma calha partial de uma estação de tratamento de esgoto, né? E aqui, se vocês prestarem atenção, tem um equipamento, que na verdade é um sensor ultrassônico, que ele mede o nível de água que está passando. A calha partial é muito prática porque existe uma relação direta entre nível de água e vazão. Então esse sensor ultrassônico ele emite uma onda. Quando essa onda encontra com um obstáculo, ela retorna em função do tempo de resposta, ela consegue determinar a distância que existe entre os dois, né, entre o sensor e o nível d'água, e a partir disso você tem a profundidade do escoamento que está passando pela calha partial, e utilizando a equação específica a gente determina a vazão que passa por ela. Aqui é a outra vista da calha partial, a vista de cima, então o escoamento vem da esquerda para a direita. Perceba que aqui existe um afunilamento e associado a esse afunilamento a gente também tem uma variação da declividade do canal.
o que força, desde que a vazão esteja dentro do intervalo adequado para aquela calha partial, força a ocorrência da profundidade crítica em um determinado ponto e em seguida a formação de um ressalto hidráulico que faz com que o escoamento volte, né, da situação de regime supercrítico que ocorre nesse trecho para o regime fluvial. E a medição da vazão na calha partial ela só pode ser feita se você garantir a ocorrência da profundidade crítica. Então, para isso, né, existem vazões máximas e mínimas que devem ser conhecidas previamente para que você escolha a calha partial adequada. Aqui tem uma tabela que ilustra isso, né? Então, em função das dimensões da calha, né? Por exemplo, uma calha de 3 polegadas, ela tem uma adequada para medição de vazão entre 0,85 e 53 litros por segundo. Cada letrinha dessa que vocês estão vendo aqui na tabela corresponde a uma dimensão tanto do corte longitudinal vertical quanto da vista de cima, superior. Então, por exemplo, né, o que seria a letra A? A letra A é esse comprimento na parte de entrada da calha partial, né, onde tem o primeiro afunilamento. Vamos pegar aqui a letra E. A letra E está aqui, é a largura, a altura da calha partial. Não é a profundidade do escoamento, né? É a altura, né? Desde do fundo até o topo da calha partial. E assim por diante. Muito bem, então, conhecendo essas dimensões, você vai instalar a calha partial, vai medir o nível de água que passa nessa calha e vai medir vazão dessa forma. Então, você tem aqui, né, para cada dimensão da calha, você vai ter esses parâmetros de vazão, lambda e n. Vamos supor que a nossa calha é de 2 polegadas. Então, o meu lambda e o meu n, dado aqui nessa última coluna, vai ser 1,426 e 1,55 respectivamente. Entro com esses valores aqui nessa equação, substituindo o h pela altura medida na calha, e aí obtenho a vazão. Então, é um método de medição muito simples e seguro, né? Bem preciso. Fica também como opção para o cálculo de vazão em condutos livres. Existem métodos que são baseados na velocidade, e aqui eu vou apresentar dois, um bastante tradicional, que é utilizando o molinete e o micromolinete. O micromolinete está mostrado aqui. Como é que funciona, né? Tanto um quanto o outro, né, ele funciona da seguinte maneira, né? Quando eu tenho uma certa vazão passando no rio e eu insiro esse molinete, a velocidade do escoamento vai fazer girar essas hélices e a partir da quantidade de giros que ocorre num certo intervalo de tempo, a gente estima a velocidade naquele ponto de medição. E aí, numa seção transversal, né, aqui tem várias figuras ilustrando isso, né, em vários pontos do meu canal, eu vou medir as velocidades. Então, eu tenho velocidade nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e assim por diante. Conhecendo as velocidades em cada um desses, eu consigo calcular a velocidade média numa determinada largura do canal, num determinado trecho do canal. Trecho que eu digo ao longo da largura, né? Então, qual o procedimento que deve ser feito para poder utilizar o método baseado na velocidade? Primeiramente, nós precisamos escolher um trecho do canal retilíneo, certo? Isso é importante para garantir que eu vou ter um comportamento mais homogêneo e que seja menos afetado pelas variações de velocidade, certo? Então, o ideal é uma seção retilínea, como mostrado aqui na imagem. A gente vai instalar uma régua, normalmente uma trena, que eu fixo de um lado da margem até o outro lado e meço a largura. Eu posso fazer isso em 2 seções e fazer medições na seção média, mas o que é importante aqui é a gente perceber o seguinte, né? Tomando essa largura, eu vou subdividir a largura do meu canal em diversos trechos, né? L1, L2 e assim por diante até Ln. É importante que cada uma dessas larguras elas sejam iguais, certo? Isso facilita bastante no cálculo e reduz também algumas incertezas nessa medição. E para cada uma delas eu vou determinar a profundidade. Tá vendo? Então, no final da largura 1 eu tenho a profundidade 1, ao final do L2 eu tenho a profundidade 2 e assim por diante.
E para cada uma dessas profundidades, né, conhecendo essa largura, eu vou ter uma área associada. Vou pegar aqui então, por exemplo, né, nesse trecho aqui, eu tenho essa profundidade que eu estou destacando agora, eu vou até apagar as outras para não confundir. Eu tenho essa profundidade aqui, ó. E vocês devem estar vendo que tem um tracejado aqui que delimita, digamos assim, a área de influência das medições que eu vou fazer aqui nessa fatia. E eu posso calcular a área dessa fatia aqui. Então, cada uma dessas fatias vai ter sua área. Eu vou medir as velocidades em cada um desses trechos, dessas larguras. Vou determinar a velocidade média do escoamento. E vocês devem lembrar que vazão é velocidade vezes área. Então, se eu sei a velocidade média de escoamento em cada uma dessas seções e sei a área dessa largura, né, a vazão de cada uma delas vai ser dada por isso daqui. Existem algumas sugestões práticas, né, para a instalação dessa seção de monitoramento. Antes disso, né, quando é que eu uso molinete ou micromolinete? Né? Geralmente molinete é para quando as seções de rios são maiores. Né? Então, você não vai medir a vazão do rio Paraíba, aqui perto da Foz, com um micromolinete. Mas você também não vai usar um molinete, que é um micromolinete grande, né, digamos assim. O próprio nome já sugere a ordem o tamanho das coisas, né? Então você não vai usar um molinete num córrego de 500 litros por segundo, tá bom? Então é mais pelo tamanho mesmo do rio onde você quer fazer a medição da vazão. Essa imagem aqui, ela mostra os pontos, né, onde a gente vai fazer a medição da velocidade. Então, como eu falei, né, a gente subdivide a largura em vários trechos, né, que estão sendo representados aqui por essas linhas. E em cada uma dessas verticais a gente vai ter pontos de monitoramento. Em alguns pontos, em algumas seções a gente vai ter apenas um ponto de monitoramento, né? Tá vendo aqui, apenas um pontinho. Em outros eu vou ter 2 pontos de monitoramento. E em outros, né, em que as verticais estão em pontos mais profundos, né, a gente vai ter mais de um ponto de monitoramento, de medição de velocidade. Então eu vou utilizar um molinete, um micromolinete, vou medir a velocidade em cada um desses, multiplico pela área de influência dessas velocidades, né, eu vou determinar a velocidade média primeiro, né, então determino cada uma dessas velocidades, determino a velocidade média naquela largura, multiplico pela largura, pela área daquela fatia e obtenho a vazão de cada uma das fatias. Isso aqui está mais bem explicado nesse slide. Então vou dividir minha seção nessas larguras, cada um com sua profundidade. Aqui eu vou ter, por exemplo, a área 2. Aqui eu vou ter a área 1 e assim por diante. A área total vai ser evidentemente o somatório de todas essas áreas. E como eu falei anteriormente, vazão é velocidade vezes área. Para cada uma dessas fatias, a vazão vai ser dada por quem? Velocidade daquela fatia vezes a área daquela fatia. Quando eu faço o somatório de todas as velocidades vezes áreas, eu vou determinar a vazão total da seção. Certo? Então, isso daqui nada mais é do que a vazão da fatia I. Tá ok? E para determinar a área da fatia I, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a largura daquela fatia vezes a profundidade média daquela fatia. Okay? Evidentemente que isso tem algumas incertezas, né? Porque a gente tem um fundo aqui que é irregular, no caso de rios. Então é recomendado que você não deixe essas larguras muito espaçadas. Né? E para não ficar algo muito subjetivo, né? Qual seria o ideal? Aqui a gente tem algumas sugestões. Então, para larguras L menor do que 3, o ΔL, ou seja, a largura de cada fatia deve ser algo em torno de 0,3 metros ou 30 centímetros, o que vai resultar num total de N verticais, né? N fatias. Nesse caso aqui, por exemplo, né, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5. Então, provavelmente a gente teria, significa que esse L, né, está aí em torno, é bem pequeno, né? Apenas 5 verticais, está bem menor do que esse daqui, então a gente deve ter uma largura aqui de 1,5 metro, né? Se a gente fosse realmente quantificar. Bom, então percebam que quanto maior a largura, evidentemente que eu vou ter uma quantidade maior de verticais, mas eu também posso me dar o luxo de aumentar o espaçamento, certo? Então esse ΔL, né, caso não tenha ficado claro ainda, é isso daqui, ó.
delta L. Então, vou ter um delta L, que é fixo, né, como eu já falei, é importante que ele seja fixo, isso facilita bastante nos cálculos. E, no caso aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 verticais, né, o que não se enquadra em nenhum caso aqui, mas apenas para deixar bem claro o que eu estou querendo explicar. Além disso, né, o ideal seria que a gente fizesse a medição da velocidade na maior quantidade possível de pontos. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 verticais, 4 pontos na verticais medindo velocidade. No entanto, esse tipo de monitoramento ele é razoavelmente trabalhoso e demorado. Então, é comum a gente fazer a medição da velocidade em apenas uma profundidade e, a partir dela, calcular a velocidade média. E para isso, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que conhecer o perfil de velocidade de um conduto livre, né, de um canal. E geralmente esse perfil ele tem esse formato, em que a velocidade média ocorre mais ou menos uma distância acima da metade da profundidade. A velocidade média ocorre num ponto que não é a altura média, certo? Isso aqui é importante também de frisar. E é importante também a gente saber o seguinte: no caso de um canal, a fração, né, a profundidade que se aproxima mais da profundidade média é algo em torno de 60%. Certo? Então, a velocidade média ela não está em 50%, mas está em aproximadamente 60%. Portanto, né, se você for medir a vazão em apenas uma profundidade, você vai pegar 60% do H. Tá ok? 60% desse H. Isso de cima para baixo. Né? Significa que em relação ao fundo a gente tem 40% de H. Ok? Então, no caso aqui, se a profundidade daquela seção for de 15 a 60 centímetros, eu posso pegar apenas um ponto, a 0,6 da profundidade, certo? Conforme aqui, 0,6 de P. À medida que a profundidade aumenta, a quantidade de pontos sugerida aumenta também. Se eu tenho agora de 60 a 1,20 m, já é sugerido pegar as seguintes profundidades, 0,2 e 0,8. Ou seja, em vez de pegar apenas 0,6, eu pegaria aqui 0,2 e fazer medição de velocidade também em 0,8. Ok? Então, outros valores aí, caso sirva em algum momento, está registrado para vocês. Com isso, a gente conclui o nosso conteúdo. Mais uma vez, eu friso que a gente vai estar disponível para retirar dúvidas no nosso encontro semanal. E esse assunto, ele na verdade é mais de curiosidade do que conteúdo mesmo, né? Isso não vai ser cobrado na prova, mas é importante que vocês tenham conhecimento, né, dessas abordagens, porque elas são de muita aplicação prática, né, e muito úteis no campo. Ok? Então, bons estudos a todos e foi um prazer tê-los como alunos esse semestre. Espero que tenha sido proveitoso para vocês.